Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Michele, tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Bom, eu fiz aqui uns PowerPoints para mostrar para vocês. Eu vou começar e aí a gente vai indo na sequência aqui, tá, Michele? Para a gente ir complementando. Tá bom. Mas aqui o que eu quis mostrar aqui é a sede da Doterra, que ela abriu aqui em 2008 nos Estados Unidos, no estado de Utah. Esse aqui é o complexo dela, que a gente teve a oportunidade de conhecer. A gente foi algumas vezes para lá. E a Doterra, ela já está ela tem filiais em alguns países da Europa, da Ásia e chegou no Brasil, fez esse mês 1 ano. Então é bem recente aí no Brasil. Então, o crescimento da Doterra, ele é comparado com o crescimento da Apple. Então, é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, como eu falei aqui, filiais em mais de 50 países. Ela abriu primeiramente na América do Sul, no Brasil, mas ela tem a intenção de abrir em outros países também, aí da América do Sul. E ela não tem dívidas, sem juros ou financiamentos externos. E é muito usado aqui nos Estados Unidos como a medicina integrativa, que é a medicina convencional com os usos dos óleos da Doterra. A gente não vai falar aqui do produto, a gente sempre fala em todos os nossos encontros sobre o produto. Tem vários encontros ali que você pode ver também sobre os óleos ou conversar com o consultor que te convidou hoje, se você não sabe muito sobre o produto ainda. E a diferença da Doterra é que ela tem 65% de retenção. Então, os clientes estão sempre comprando. É um número muito alto isso. Então, não é que o cliente vai lá e comprar uma vez. Está sempre consumindo. E no final aqui, gente, depois a gente vai tirando as dúvidas. Também tem vários consultores que estão aqui na sala. E também a gente vai conversando ali no chat. Aqui, empreender com a Doterra. É o seu próprio negócio. Então, quando eu conheci a Doterra, foi aqui, nos Estados Unidos, faz 2 anos. A minha irmã, que está aqui, a Michele, foi a primeira que conheceu. Você quer complementar aí, Michele, como você conheceu a Doterra? Então, eu conheci a Doterra em 2017, no final do ano de 2017, e foi através do Boi de Truman, que nós morávamos na mesma cidade, em São Clemente. O meu marido, ele teve a oportunidade, na verdade aconteceu, né? A vida colocou de uma maneira que... Bom, essas coisas de vida. O Boide foi um cliente do meu marido. Meu marido trabalhava com armários embutidos e meu marido foi fazer uma visita para o Boide Truman, fazer um cliente normal. Ele nem sabia quem era o Boide. E na mesma época que ele foi fazer a visita para o Boide, eu estava procurando um curso de aromaterapia, estava procurando cursos até de health coaching, né, são profissionais na área de saúde, consultores da área de saúde, e aconteceu de eu conhecer a Doterra porque o Boide me presenteou com um kit e o livro, né, um livro que todo mundo conhece, muitas pessoas conhecem, a gente sempre recomenda esse guia, que já é um guia escrito em 8 línguas. Então, assim, a nossa equipe ela é bem focada na questão terapêutica, a gente compartilha estilo de vida, mas a gente tem aí um canal muito legal de informação sobre os produtos, e o Boide é um grande líder da Doterra também, ele é duplo presidente Diamond, significa que, vocês vão ver os números, mas ele faz assim um valor bem alto por mês. Então, assim, ele já tem muita visão, ele mentora a nossa equipe, ele já desenvolveu novos mercados. Então, ele entende muito bem sobre o desenvolvimento. E ele está acompanhando a nossa equipe. E então, a gente tem, assim, muito contato com uma pessoa que tem muita experiência na área do business também. Exato. E ele vai visitar com uma certa frequência, 1, 2 vezes por ano, né, Michele? Aí no Brasil, vai aí, fica com a Michele, com a nossa equipe.
no Brasil, ele está aqui, mas ele tem 25 anos de conhecimento dos olhos, tem tratamento avançado, isso daí é outro mérito, então hoje a gente vai falar do business. Quando a gente conheceu, eu e a Michelle, eu sei porque é minha irmã, então a gente estava vendo uma oportunidade para a gente, para ter mais qualidade de vida. É o que a gente sempre buscou. E a Michelle já foi minha sócia em outros negócios no Brasil, a gente já teve confecção, a gente já fez dinheiro com a parte de moda, já fizemos faculdade, a Michelle de business aqui nos Estados Unidos, eu sou formada em tecnóloga em processos ambientais, e aí algumas coisas não deram certo, mas eu tive experiência, tudo a gente tem uma experiência, e a Michelle também. E então ficar mais com a família e com as pessoas que você ama é uma coisa, acho que todo mundo tem prioridade, né, na vida. Viver confortável e ter um sucesso profissional. Todo mundo procura, né? A gente quer que a família vive com conforto, enfim. Acreditar no produto e trabalhar com prazer. Eu lembro que a Michelle sempre falava, desde muito novinha também, ela falava, eu quero fazer algo que ajuda as pessoas. Eu quero fazer, ela chamava isso já para ela. E aí as coisas foram acontecendo e Deus foi preparando o caminho, né? No nosso caso, o que a gente crê. E aí, então a gente acredita muito, a gente começou a usar, eu, Michelle, minha família, como produto, como os óleos essenciais para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E aí a gente começou a compartilhar naturalmente com as pessoas, porque eu queria que minha mãe usasse, a gente queria que nosso avô, nossos tios, todo mundo, os amigos, todo mundo usasse os óleos, porque a gente estava sentindo muitos benefícios. Então, trabalhar com a verdade, o bem colhe o bem. Então, as coisas vão acontecendo. E aí as coisas foram acontecendo na parte profissional. E foi crescendo cada vez mais e o business foi crescendo. Na verdade, assim, queria complementar uma coisa. Quando eu conheci a doTERRA, que o Bode começou a me explicar sobre a empresa, sobre o estilo de vida que a empresa pode proporcionar, eu fiquei na dúvida, porque assim, era muito atraente tudo. E assim, tudo que a gente vai falar para vocês aqui vai soar bem atraente. E eu ficava me perguntando, mas será que é tudo isso? Enfim, ele sempre foi muito honesto, sempre me falou que, né, é uma questão de muito trabalho, mas ao mesmo tempo você tem um conforto, né, de flexibilidade, você trabalha com algo que tem um propósito, que realmente, né, quando você começa a usar os olhos, você sente isso, e trabalhar com uma empresa que visa em ajudar o próximo é muito gratificante. Então, assim, aqui na sala, igual a Mônica falou, tem vários consultores também, e quem ainda não tá, né, tá conhecendo esse trabalho, você visa em ajudar as pessoas em primeiro lugar, e o dinheiro vem como consequência. E ele me falava isso várias vezes, o dinheiro vem como consequência. Você não pode perder o foco, compartilhe os olhos. Enfim, parece que tudo assim, parece que ele vê a trajetória. E o que aconteceu nesses 2 últimos anos, porque eu conheci a doTERRA em 2017, faz 2 anos que eu faço doTERRA. Quando eu comecei a doTERRA, eu tinha um outro trabalho. Eu trabalhava numa empresa de marketing na Califórnia, meio período. Era uma empresa que estava no mercado da arquitetura, era um trabalho super legal, super flexível, mas eu não estava completa ainda lá. Por mais legal que fosse o trabalho, a equipe, né, da empresa todo mundo super do bem, mas tinha algo faltando. E hoje eu me sinto muito completa porque eu faço o que eu amo, eu acordo querendo trabalhar, eu durmo com a gratidão do dia de trabalho. Então, é uma questão assim muito da qualidade de vida que pode te proporcionar um trabalho quando você faz isso com uma empresa que tem um propósito. Então, e acontece porque, na verdade, eu estou há 2 anos, igual eu falei, e durante essa trajetória eu pude entender o que ele falava para mim nos primeiros meses que ele começou a me mentorar. E eu falo isso para todo mundo, você não pode perder o foco, compartilhe os olhos, o dinheiro vem como consequência. Porém, assim, é esforço, óbvio, todo trabalho é, mas
te gera uma qualidade de vida muito legal, porque você pode ser mãe, você pode ser filha, você pode ser amiga, você pode ser uma esposa, você pode... A questão para mim de eu poder fazer o meu próprio negócio da maneira que eu quero, né? Que na verdade, quanto mais você se dedica, maior é o seu retorno, né? O retorno do seu trabalho. É muito significante. Então, essa é uma das mensagens que a gente vai estar falando aqui hoje. E aí, só complementando, então, buscar viajar e fazer o que gosta. Eu consigo viajar e trabalhar quando eu estou viajando, porque se eu encontrar alguém, aí vai, volta, o que você faz? Eu trabalho com óleos essenciais e aí as coisas vão acontecendo. E ter minha liberdade financeira. O que é ser um consultor de bem-estar? Para quem não sabe o que é ser um consultor. Aqui faz parte de um pouco da nossa pessoal que está com a gente, queridíssimos. Então, a gente, aqui, nós consultores, acreditamos no produto e ajudamos as pessoas a entenderem o nosso estilo de vida, como usar os óleos. Compartilhamos e educamos sobre os óleos essenciais para famílias, para pessoas. Então, esse é o nosso trabalho. Nós somos aqui, como Mouse, o caminho para você obter os óleos essenciais. Não adianta. A pessoa, ontem mesmo, eu estava falando anteontem, eu conversei com uma pessoa que estava comprando um óleo essencial numa farmácia da doTERRA, aí no Brasil. Ela não sabia nada como usar os óleos. E aí a gente cruzou o caminho e eu expliquei para ela ficou encantada. Ela falou, poxa, é muito melhor, claro, ter um consultor, abrir uma conta com uma pessoa e ter um consultor, principalmente, porque abrir um cadastro, a pessoa, um cliente ou um consultor faz isso em 10 minutos. Mas e depois? Como é que faz? Um consultor, ele precisa de treinamento, ele precisa de motivação, ele precisa entender o plano de negócio. E aí os clientes e os consultores, tendo uma conta doTERRA, eles têm 25% de desconto e participam de todas as promoções. Então não é só a gente, o consultor, que tem 25% de desconto, o cliente também tem. E sempre quando esse cliente comprar, você vai ganhar a comissão dele. Sempre, a vida toda. E nós vamos ser remunerados por isso. Então, você estava trabalhando ali, você está trabalhando, compartilhando dos usos e está sendo remunerado. A doTERRA nos presenteia com o website doTERRA e um escritório virtual. Então, quando você é um consultor, você ganha um website da doTERRA. Olha que legal. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você tem o seu website, que é ali que as pessoas vão abrir e se cadastrar no seu próprio website. O meu é mydoterra.com/Monica Lavasky. Aí tem um da Michelle Lavasky e assim vai. Cada um pode colocar o nome que quiser, sua foto, sua descrição. E aí você também tem seu escritório virtual, onde você olha lá quanto que está comprando, as pessoas, tudo está organizado para você. Agora, o investimento como empreendedor. O seu investimento é muito baixo. O seu retorno é rápido. As pessoas vão lá, ainda mais no Brasil, que está sendo mais do que o esperado o crescimento. Não precisa fazer estoque. Eu, quando tinha lá minha loja, lá no Brás, a gente tinha que fazer estoque, tinha que fazer produção, o custo era super alto, teve aluguel, é material, é muita coisa para se preocupar. Aqui com a doTERRA é muito simples e o retorno volta rápido. Então, o consumo que a gente faz é de 100 PVs como consultor. Como consultor, tem um programa ali na doTERRA que chama Programa de Fidelidade doTERRA. Nós, consultores, participamos. E a gente tem o compromisso de consumir 100 PVs por mês para ganhar a comissão de todo mundo que está ali com a gente. Para consumir esses 100 PVs é fácil. Eu fiz aqui até uma simulação de uma compra. Vou lá comprar o grapefruit, que é bom para o metabolismo, estou querendo, né, ficar mais enxuta, estou ali lavanda para minha ansiedade, o On Guard para o meu sistema imunológico e meu condicionador para o meu cabelo brilhar. E ali 100 e pouquinhos PVs. Então é esse meu consumo para mim e para minha família. Aí eu vou dar uma amostrinha ali para uma pessoa, para ela usar uma semana. E depois ela vai lá e vai gostar, porque a retenção é super alta, o pessoal gosta muito, não tem como não gostar dos óleos. Gente, deixa eu só explicar um negócio. Retenção
Só para quem ainda não é muito familiarizado com o termo. É quando a pessoa compra uma vez e continua comprando, tá? Então, assim, a retenção é de 65% para cima ou para baixo. É a média, a retenção de 65%. Yes. Então, esses 100 PVs aqui, se você falar, mas quanto que é isso daí em reais? Isso em reais vai dar uns R$ 450, mais ou menos, tá? Por mês, o seu investimento. Aqui, eu quero até... Aqui, ó, vou nesse slide aqui, um pouco para frente, depois eu volto onde eu estava. Aqui eu quero te mostrar uma matemática, que eu sou muito da matemática. Quando eu pensei nisso, eu falei assim, peraí, se eu... Ok, eu vou investir 450 por mês. Aqui, ó, 450 por mês. Em um ano, que são 12 meses, quanto que eu vou consumir? Uma média de R$ 5.400, tá? Quem monta o seu próprio negócio com R$ 5.400 no ano? Eu não conheço. Se alguém tiver um bom business aí, me explica, me fala que eu penso em investir também. E ser, né, e ganhar, e tá crescendo cada vez mais. Fora que, olhando esse valor, tá? Em um ano que você vai fazer. Agora eu vou voltar. Vai participar do programa de fidelidade da doTERRA. No programa de fidelidade da doTERRA, eu estou consumindo lá 100 PVs mensalmente. E se eu não quiser consumir 100 PVs, Monique, o que acontece? Não tem contrato, não tem multa, não tem nada disso. Se eu não consumir esse mês, o que vai acontecer? Eu não ganho a comissão de todo mundo que está lá comigo. Tem uma galera comigo lá ali. Um monte de gente, consultor, cliente. Isso que vai acontecer, tá bom? E então, assim, quando a Monique fala uma galera, é porque assim, quando você começa o trabalho, você vai começar, é um por um, tá? Então, imagina aí que você, o primeiro mês você abriu novos clientes e um consultor. Vamos supor que você colocou 4 clientes e um consultor. Aí no segundo mês, esse consultor cadastrou 3 clientes e você cadastrou mais 2. E aí desses 2 que se cadastrou, um é consultor. Aí começa a multiplicação. E aí, depois de 1, 2 meses, você coloca ali, aí você fala assim, nossa, tem 20 pessoas já que tá na minha estrutura. Aí, depois de 3, 4 meses, tem, tipo, 60 pessoas. Depois de 6, 7 meses, tem 100 e poucas. Então, assim, essa é a tendência, entendeu? Desse número multiplicar, um business da multiplicação. E aí, o que a Monique também quer dizer, para complementar, ela tá explicando super bem, mas é bom ter a visão geral. Você ganha comissão de todo mundo que está consumindo na conta da doTERRA, na própria conta da doTERRA. Exato. E assim, o modelo da doTERRA é marketing multinível. É um modelo inteligente? É. E assim, quando a Michelle veio aqui, eu me lembro, ela veio até aqui, a gente estava na sala, ela me mostrou a doTERRA e eu, por falta de conhecimento com marketing multinível, eu falei assim, eu tô sendo bem sincera com vocês, eu falei, pô, isso daí é pirâmide, tô fora. Aí ela falou, não, vamos estudar e vamos entender mais. Aí eu comecei a ler livros sobre o marketing multinível, porque os maiores empresários mundiais e bilionários, eles sempre viram como um modelo de negócio inteligente. Peraí, né? Os caras são inteligentes, são visionários. Comecei a estudar mais e entender. E na minha conclusão de tudo isso, desses livros, desse estudo, o que eu tenho para dizer é que o marketing multinível se aplica em tudo. Então, eu vou aqui vou dar um exemplo, vou aqui na loja e compro uma roupa que é legal para mim, o atendimento é legal, a roupa é boa, tudo é legal e você sai super satisfeita de lá. Eu vou lá, indico para minha amiga vai lá e gosta e indica para outra amiga, e assim vai indo, o famoso boca a boca. Então é um leque que vai se abrindo. E é exatamente isso que está acontecendo. Isso daí, a gente está presenciando isso. Eu estou vendo isso que está acontecendo. Então, a gente vai estar falando das comissões daqui a pouco, então eu vou estender, que é muito assunto disso, aí depois a gente pode tirar as dúvidas, mas ganhar produtos acumulando pontos. Fora quando você está nesse programa de fidelidade, conforme a sua fidelidade, estando ali comprando os produtos, esse seu investimento que você faz para você e para dar umas amostrinhas para algumas pessoas, você
acumula pontos e ganha pontos. Eu já peguei óleos de rosas, melissa, On Guard, tudo de graça, gente. Porque no primeiro mês que você tá no LRP, do primeiro ao terceiro mês, como tá aqui nessa tabela, tudo que você consumir, 10% virem pontos. Depois do quarto ao sexto mês, 15%. Do sétimo ao nono, 20%. 10 a 12, 25%. E 30% depois de um ano. Então, eu estou mais de um ano na doTERRA, tudo, se eu consumir 100 PVs esse mês, eu vou ganhar 30 pontos. Poxa, 30 pontos, fala em de cor, acho que é o Copaíba ou On Guard, quase ali, né? Então, olha que interessante, eu estou ganhando, eu não falei nem nesse investimento aí, contando todos os produtos que eu ganho. Então, meu desconto de 25% é muito maior. Eu estou ganhando 35% juntando com esses bônus estando no LRP. Então, fora que tem outras promoções que você ganha produtos também. Quando você está no LRP, se você consumir 125 PVs, que isso daí é opcional se você quiser, você ganha o produto do mês. Esse mês aqui, de novembro, se você consumir até o dia 15, 125 PV, você ganha o Terra Shield, que é o repelente natural, a gente usa muito, aí no Brasil também, né? E tem os bogos. O que são os bogos? Bogo significa em inglês, buy one, get one, free. Compre um, ganhe outro de graça. Acontece de 3 a 4 vezes por ano, é uma surpresa que a doTERRA faz. Um período de uma semana, às vezes dá dia intercalados aqui, às vezes muda um pouco, mas todo dia um dia é diferente. Então, por exemplo, dando exemplo, na segunda-feira, meia-noite, a doTERRA lançou ali no escritório virtual. Se você comprar o bergamota, você ganha o basil, que é o manjericão. Aí na terça já mudou, à meia-noite. Se você comprar o copaíba, você ganha o tangerina. E assim consecutivamente. Então, você também pode ganhar esses daí. É, né? Bomba. No Bogo, bomba para todo mundo. É muito bom. É bom para você, é bom para a sua equipe, que você também faz volume. Então, esse investimento, como eu falei, em 12 meses está consumindo uma média de R$450, 5.400. Mas espera aí, eu ganhei de produto em um ano R$1.000. Produtos de grátis. Com os meus pontos que eu ganho aqui no LRP. Se eu estou consumindo lá 100 PVs, 100 PVs, uma média de 100 PVs, eu vou ganhar R$1.000. Se você consumir mais, você vai ganhar mais pontos aqui. Então, você gastou no seu investimento do OTA em um ano R$4.400 só. Não existe nenhum business que só gaste isso por mês. Fora que você está consumindo isso daqui. No segundo ano, que é o meu caso, de muitos aqui que estão, você está lá já ganhando 30% de tudo que você consome no mês. Então, você faz uma compra de 100 PV, você ganha 30 pontos. Você ganhou, então, R$1.500 de produtos. Então, seu investimento agora é 3.900. Olha que interessante. E agora eu vou começar aqui com as comissões, gente. Deixa eu ver aqui o tempo. Ok, vamos lá. Então, existem várias comissões. São 4 comissões, todas são acumulativas. Então, a primeira que acontece é início rápido. A partir do momento que você faz o cadastro de uma pessoa. Então, estou eu aqui e cadastrei a Megan. Nos primeiros 60 dias da Megan de doTERRA, tudo que ela consumir, eu vou ganhar 10% na compra dela, do que ela está comprando, tá? Pode falar, Flor. Tá indo mudo. Não é que você falou 10, mas é 20. Aqui tá 20, você falou 10. Tô aqui embaixo, desculpa. Obrigada. 20%. Então, a Megan foi lá, no primeiro dia ela se cadastrou e pegou um kit, então ela foi lá, consumiu pegou mais um produto, 132 PVs, depois de mais de 15 dias ela resolveu pegar mais, depois de 45 dias ela foi lá e fez mais compra, então 20% disso daqui deu um total de R$285. A Megan é uma consultora, porque só consultor que consegue cadastrar. Ela foi lá e cadastrou a Carla. Então, tudo que a Carla comprar nos 60 primeiros dias de doTERRA, eu, Monique, vou ganhar 10% de comissão das compras dela. A Megan vai ganhar 20%. Ok, a Carla foi lá
e cadastrou como consultora, cadastrou o Pedro. Isso daí, gente, a Carla está cadastrando cliente Pedro, então todo mundo, não é só consultor que eu estou ganhando, todo mundo. A Carla foi lá e cadastrou o cliente Pedro. Então, tudo que o cliente Pedro consumir nos 60 primeiros dias dele de doTERRA, eu vou ganhar 5% da comissão, das compras dele. Então, eu estou falando do meu primeiro nível, do segundo nível e do terceiro nível. Do quarto nível é outra comissão. Depois desses 60 dias é outra comissão. Então, o início rápido está sempre ganhando, né? Porque você está sempre cadastrando as pessoas. Que agora está num nível que a doTERRA, as pessoas procuram você. Hoje eu não dei conta para falar da doTERRA com as pessoas. Então, poder de 3 é outra comissão. Essa comissão aqui é baseada no volume de compras do seu time na sua estrutura. É construída por clientes e consultores. É um mínimo de 3 consultores no LRP. Não necessariamente. Você pode ter um cliente aqui com 100 PVs. A gente tem muito disso. Tem muito cliente que também está no LRP, porque o cliente também pode participar do LRP. Não é só o consultor. Então, ele pode participar. E aqui, você olha aqui isso como uma pirâmide. Você pode descrever isso como você quiser. Pirâmide, árvore. É a mesma coisa lá da loja de roupa. A pessoa tá lá, tá consumindo, tá todo mundo comprando, né? Ela tem um monte de clientela. Então, é isso daqui, só para você entender no papel. Então, aqui estou eu vou lá, tenho aqui uma consultora que está no LRP com 100 PVs ou mais, tem outro consultor e tem outro consultor com 100 e poucos PVs. Se eu e mais esse meu nível 1 fizermos 600 PVs, PV é a moeda da doTERRA, gente. Para quem não se familiarizou ainda, PV é a moeda da doTERRA. Aqui são dólares, aí são reais, doTERRA é PV. Você ganha R$200 fazendo esse poder de 3. Mais o início rápido ali que você está cadastrando também. Então está acumulando tudo. Aqui tá a Megan. A Megan foi lá e cadastrou e tem mais 3 pessoas fazendo a mesma coisa que a gente, que eu. E aí, essa daqui outra também está fazendo, esse outro também tem 3 pessoas aqui, alcançando esse volume de 600. Você começa a ganhar R$1.000 quando você alcançou essa meta. Se esses daqui também vão fazer a mesma coisa, que não cabe aqui, então colocamos para baixo. Esses daqui estão fazendo a mesma coisa, aí né, você acaba ganhando R$5.000. Interessante, né? Só dessa comissão. Bem interessante. Aí uma dica aqui para a gente entender para como a gente faz. Para ficar mais fácil esses 600 PVs que você precisa, você mais seu nível 1, ali na primeira linha ou nível, você pode chamar como você preferir, coloca mais um cliente ali ou um consultor para te ajudar a bater o poder de 3 mais fácil. Coloca um aqui, mas não muita gente, porque a gente não quer crescer assim, horizontal, a gente quer crescer vertical. E aí você vai também ajudando os consultores. Consultor, um cliente para você, que você pode mover as pessoas no posicionamento ali da sua equipe. E aí, esses daqui podem fazer o mesmo para facilitar para eles e você ganhar os 5.000 dessa comissão mais rápido. Então, foque em ter uma estrutura forte e estabilizada. Unilevel é outra comissão. Essa comissão aqui é baseada no volume de PV da sua equipe também. Você se cadastrou hoje como consultor, você é um consultor. Aí você vai subindo, você vai crescendo com o seu volume da equipe, é um gerente, que é 500 PVs, você e mais a sua equipe. Vai crescendo, diretor, executivo, elite, você vai ter os rankings. Você vai aumentando isso. O que significa esse ranking, no meu ponto de vista? É o seu reconhecimento de trabalho. Não é, o cara tá ali, ele é o presidente da... Não, não é isso. É reconhecimento. Acho que já teve muitas pessoas, se não foi você, ou alguém que trabalhou em alguma empresa, que algum amigo falou, poxa, eu não tenho motivação nenhuma, meu chefe não me elogia, não me faz... Não é muito frustrante isso. Fora que a gente não tem
patrão, a gente não tem funcionário. A gente tem o nosso próprio negócio. Depende da gente. Da gente, claro. Ali eu tenho... A gente tem uma conexão. Eu com o meu upline, com a minha pessoa que cadastrou, que é minha irmã. Eu com meus consultores que estão ali comigo. Todo mundo está ali na meta, todo mundo está junto, todo mundo está se ajudando. Não é que você vai lá, vira um consultor e você está sozinho. A gente vai te ajudar, dar todo o treinamento para você crescer. Que graça tem só eu ganhar dinheiro, ou minha irmã, ou todo mundo que tem que ganhar dinheiro. E aí aqui, Unilevel, continuando. Então, aqui olhando essa tabela, esses números aqui, todos que eu estou falando, estão no website da Doterra, para quem quiser depois dar uma olhada. Aqui está o PV mensal. Todo mundo está consumindo lá mensalmente 100 PVs. O manager, que é o gerente em português, diretor, o executivo, elite, o premier, todos, até chegar ali no presidente Diamond, que é o Boyd Truman, que é o nosso mentor. Tá todo mundo consumindo 100. Aqui é o OV mensal. OV mensal em português significa... Alguém pode me ajudar, por favor? Volume da organização. Volume da organização mensal. Então, isso significa o quê? Para você ser um gerente, você e o pessoal que está com você, seus clientes consultores, consumiram, tem um total de 500 PVs, você é um gerente. Agora, você tem 1.000, você vira um diretor. Executivo, 2.000. Elite, 3.000. Aí, aqui o Premier começa a mudar. Para você ser um Premier, aí já começa aqui, tá vendo aqui que já tem números. Então, vamos ler essa tabela. Linhas qualificadas, então seriam consultores. Você tem que ter 2 consultores com você sendo executivo. Então, cada consultor vai ter 2.000 de volume. Aí você bate o Premier e tem uma exigência aqui que você tem que ter 5.000 no volume total. Aí, para ser um Silver, coloquei aqui o Silver para vocês entenderem aqui. Aqui não tem exigência de volume. Você tem que ter 3 consultores batendo elite, sendo elite. Para ser elite, como é que é? 3.000 OV. Você mais sua equipe. Seus clientes e consultores. Todo mundo junto ali. Todo mundo, tá? Gold. Você vai ter 3 pessoas de Premier. Até chegar o presidente diamante, que você tem que ter 6 consultores platina. Então, o que você quer ser? Acho que todo mundo quer crescer, né, profissionalmente. Então, aí você vai alcançando os seus rankings. Então, aqui, lembra que eu falei ali no início rápido? Depois dos 60 primeiros dias, depois vai ser outra comissão. Depois, ali no poder de 3, você tem a sua estrutura até o 3º nível. Depois vai mudar também para o Unilevel. Então, tudo que você, o primeiro nível, consumir depois dos 60 dias, você vai ganhar 2% de comissão. Tudo que o seu segundo nível consumir é 3%. Todo terceiro nível, 5%. O quarto nível, 5%. O nível 5, 6%. O nível 6, 6%. E o nível 7, 7%. Olha só isso daqui. Continua no Unilevel. Aqui, em verde escuro, é o que a Doterra paga nessa comissão aqui, no Unilevel. Essa daqui é o ganho de outras empresas de marketing multinível, com todo respeito com outras empresas de marketing multinível. Agora, vamos comparar aqui. Onde tem, no seu nível 1 ali, lembra que eu falei do poder de 3? Tem 3, 4, 5 pessoas no máximo. Então, você vai ganhar 2% de comissão, tudo que eles comprarem. Então, assim, eu tô lá, meus consultores estão lá consumindo, eu ganho 2%. Aqui nas outras empresas eles pagam 7%. Pô, que isso, Monique? Tá, tem uma coisa errada aí. Não, olha lá, matemática. Nível 2, tá aumentando, a Doterra tá aumentando a porcentagem aqui. Vamos aqui, ó, seguindo só o mouse. As outras empresas estão diminuindo a porcentagem. Porque onde que vai ter um monte de gente? Olhando lá a sua árvore, lá embaixo. Então, olha a diferença de ganho, de quanto a Doterra vai te pagar e quanto as outras empresas pagam. Então, você fica meio iludido aqui, isso sim é pirâmide. Você não tá fazendo sentido isso, certo?
Então, assim, poxa, quem tá lá no topo, pirâmide é quem tá lá no topo ganha, que fica ganhando. Eu já ouvi isso várias vezes. Era o que eu também pensava. Hoje eu posso falar pela minha organização. Eu tenho gente lá no meu nível 4 ou outros níveis mais fortes que pessoas que estão no meu nível 1, ali mais próximas de mim naquela árvore. Então, depende de quanto você está ali compartilhando sobre os óleos essenciais com as pessoas, de quantas horas você está ali trabalhando, como qualquer outro negócio, tudo requer dedicação. Então, isso eu falo com o que acontece mesmo. Mas é um trabalho muito inteligente, porque quanto mais você educar os seus líderes, menos você tende a assim, se esforçar. Porque o trabalho é você deixar seus líderes independentes. Então, no começo, você vai colocar bastante assim tempo, energia para os seus líderes ficarem independentes, até eles chegarem no ponto que eles conseguem fazer muitas, a maioria das coisas sem depender de você. E aí o trabalho começa a ficar bem suave. Não que você não vai trabalhar e vai parar, mas assim começa a ficar suave para você, porque você tem que fazer um bom trabalho. Exato. Eu lembro até que a Flávia uma vez me falou que a Flávia, ela tá aqui, é uma consultora para quem não conhece, mas ela tá ali no meu primeiro nível, ela falou para uma pessoa, uma cliente que ela tava, olha, ô fulana, enquanto você tá aí, a Monique tá lá dormindo, ela tá ganhando, dormindo. É mais ou menos assim, para você entender. Não que eu tô dormindo, eu não tô fazendo nada. Eu trabalho para a doTERRA, eu vivo a doTERRA na minha vida. Não, mas na verdade eu falei isso porque assim, a Monique está nos Estados Unidos e eu estou aqui no Brasil e são fusos horários diferentes. Então, por exemplo, se eu estou cadastrando alguém às 10 horas da manhã, nos Estados Unidos é 5 da manhã. Então ela está dormindo ainda, ela está ganhando porque eu estou cadastrando. Ela está ganhando os 10% dela, eu estou ganhando meus 20, ela está ganhando os 10 dela. É por causa disso, não é porque ela não trabalha não, gente, ela trabalha pra caramba, ela rala. Mas olha só, deixa eu só compartilhar um exemplo na vida real. Hoje eu falei com o Boyd Truman, ele tinha acabado de voltar da China no sábado. Outubro é um mês muito ocupado para ele. Ele foi na China, que ele tem uma equipe lá. Ele deve ter ficado lá uma semana inteira treinando, fazendo encontros, compartilhando os olhos, treinando sobre o business. Ele voltou para casa, tá alguns dias com a família e agora daqui 2 dias ele vai para o Japão com a esposa trabalhar com a doTERRA e fazer a lazer junto. Eu, na semana passada, na sexta, no sábado e no domingo, não, no sábado e no domingo, eu fui para Curitiba num evento. Então, eu fiquei lá com a equipe, a gente compartilhou, trabalhou. Só que aí eu cheguei na segunda-feira e fui para a praia com a minha filha e com o meu marido. Aí a gente curtiu um dia, segunda e terça na praia. Hoje eu estou em casa trabalhando. Então, assim, essa é mais ou menos o estilo de vida. Você vai colocando as coisas que você tem que fazer. Trabalho, família sempre em primeiro lugar, lazer. Isso que é muito bom. Enfim. A flexibilidade, né? Mas então é muito mais motivador essa comissão. E a quarta comissão, fundos de liderança, essa comissão aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, você começa a ganhar dela quando você é um Premier. Você vai ser, o volume global da empresa, 7%, você vai ganhar cotas com essa comissão, que você vai ter, principalmente, você vai ter um gerente de contas doTERRA, que vai estar sempre em contato com você, que está lá na doTERRA, para estar te orientando e ajudando você a crescer com a doTERRA. Então, isso é muito legal, eu já tenho isso faz um tempo, tem alguns consultores que têm, faz toda a diferença também, fora que a gente tem ainda o Boyd Truman, a Michelle, pessoal que está ali, não é porque eu estou ali, eles estão ali abaixo, assim, na minha equipe, que eu não estou aprendendo, eu aprendo todo dia, muito, todo dia, todo mundo está aprendendo. Então, essa comissão também é bem interessante aqui, o cheque é bem interessante também. Mas volta ali rapidinho, Monique, no anterior. No fundo de liderança, esse bônus, eu quero assim ressaltar
que ele é muito importante em relação a você bater suas metas também, porque é um valor que entra na sua comissão, que vem desse bônus, que ele é muito significativo. Então, assim, quando você é Premier, você ganha um número de cotas. Quando você é Silver, você ganha muito mais. E quando você é Gold, você praticamente ganha 5 vezes mais. E depois, quando você bate o Platina, são 10 vezes mais. Então, assim, quando você alcança as metas, esse fundo de liderança dá um pulo no seu pagamento. Então, é muito importante bater as metas e esse bônus é grande parte disso. Então, assim, uma coisa que eu lembro quando eu bati o Gold, para quem não sabe, eu sou Gold e já estou visualizando o meu Platina. E aí a gerente de contas falou assim, pô, você vai ganhar 5 cotas. Pô, isso foi muito legal ouvir isso daí. Então, só para vocês entenderem como é que é a estimativa de ganhos, aqui a Doterra atualizou isso daqui, essa tabela, tá no website também da Doterra, para entender mais ou menos quanto ganha cada classificação. Então, aqui quando fala compartilhar, realmente você está compartilhando, é seu próprio negócio, você está lá construindo. Então, o Elite ganha em média R$710, isso aqui é uma estimativa baixa, tá? É a estimativa mínima, na verdade, eles colocaram o mínimo, porque estava com uma estimativa maior anteriormente, e talvez as pessoas estavam confusas na questão que existe. Por exemplo, para o Silver, existe o Silver inicial e o Silver maduro. O Silver maduro ganha muito mais do que um Silver inicial, que aqui mostra o salário do inicial, tá bom? O Silver maduro, ele faz praticamente um salário, né? Um salário não, ele recebe um pagamento, né? Porque nós somos comissionados. Parecido com o número do Gold que está mostrando aqui. É assim, na hora que você começa a estabilizar o seu Silver, você está fazendo aí na faixa de uns 8, 9 mil reais por mês. Que aí você entra no Gold, o seu mínimo do Silver. Exato. E aqui a mesma coisa, eles estão falando do mínimo e até você subir aqui, que seria o caso, o Boyd é 2 vezes presidente diamante, né? Então, e fora que ele é fundador também dos Estados Unidos. Ele é fundador, não é que ele é o dono, ele é consultor do bem-estar, como todos nós, só que aqui são 30 fundadores também, né, Michele? Seria isso, né? Nos Estados Unidos é 25, se eu não estou enganada. 25, ele é um dos fundadores, aí ele ganha uma outra porcentagem, fora isso. Então, tem para crescer? Está acontecendo na nossa vida? Está acontecendo com vários consultores? Estamos crescendo, eu estou vendo o que está acontecendo, vou viajar semana que vem, vou fazer uma viagem, ao mesmo tempo que eu vou estar lá com a minha família, eu também vou estar falando da Doterra com pessoas novas que eu vou conhecendo, então, é isso aqui, a gente oferece treinamento para liderança, então, como eu falei, você não é um consultor que vai lá, o que eu faço agora? Que nem você vai lá, minha amiga estava aqui com trabalho, ela montou um restaurante, ela nunca tinha montado, ela não tinha orientação, infelizmente não deu certo. Então, a gente está aí para ajudar, a gente tem tudo, a gente tem material exclusivo, a gente tem os treinamentos, a nossa experiência é para passar a verdade do que está acontecendo com a gente. Tem livro também, se você quiser ler, sobre marketing multinível, que foi um dos livros que eu li, que é bem curtinho esse livro, do Eric Ward, 7 Passos para ser um profissional de marketing de rede. É muito inteligente, me vi em várias situações do meu passado aí dos negócios. Se você conversa depois com o seu consultor que te convidou aqui, ou se não, se você viu na rede social de alguém que está aqui, também procura a pessoa, o nosso esse contato, para saber mais sobre isso. E aí eu quero falar da fundadora do Terra Brasil. Eu quero que a Michele, que é minha irmã, fale da experiência dela. Eu sei do que ela fez, mas ela vai contar a história dela. São 30 fundadores do Terra Brasil e a Michele é uma delas.
Nossa, eu não estava esperando esse slide. Bom, obrigada, Monique. Mas, enfim, quando eu conheci a doTERRA lá em 2017, igual eu falei para vocês no início, eu fiquei encantada pelos produtos, porque, na verdade, eu comecei a usar com a minha família. Eu tive também a oportunidade de poder ajudar uma amiga que, na época, ela estava com problemas bem, assim, delicados com a questão de artrite dela. Eu vivi muitos olhos, eu estudei a empresa, eu entendi a cultura da doTERRA. Eu entendi também o marketing multinível, que eu entrei assim muito desconfiada, mas eu comecei a estudar, ver vários vídeos, comecei a ler sobre o business. Enfim, eu abracei a causa, principalmente quando eu comecei a ver os resultados dos óleos, a questão da procedência dos óleos, que a doTERRA trabalha com produtores de óleos essenciais ao redor do mundo de uma maneira sustentável, e também sobre o trabalho do Healing Hands, que são, né, em português, são mãos que curam, que ajudam várias instituições e crianças e pessoas carentes ao redor do mundo. Enfim, eu abracei a causa e depois disso eu comecei a entender, né, a questão da doTERRA iniciar operações no Brasil, e eu comecei literalmente enfiar óleo na minha mala e vim para o Brasil. A doTERRA não tinha nem website, estava muito, assim, mas muito cru. O plano de negócio ainda não estava nem traduzido para português. Eu consegui traduzir o plano de negócio num PDF, tipo de umas 5 páginas. Aí eu comecei a compartilhar os olhos, a Monique depois entrou uma outra amiga minha, que o nome dela é Michelle, a gente começou a trabalhar juntas, principalmente nessa questão do plano de compensação, que era muito difícil explicar no começo. Mas, enfim, eu vim para o Brasil em maio... Não, desculpa. Minha primeira viagem foi em fevereiro de 2018. E eu comecei a vir todo mês. Fevereiro, março, abril e maio. Eu vim 4 vezes para o Brasil. E todas as vezes que eu vim para cá, eu compartilhava, fazia as reuniões, cheia de óleo na mala. As pessoas começaram a pedir óleo, entregava lá na minha casa na Califórnia, vinha para o Brasil. Enfim, foi um processo. E quando eu vim a 4ª vez para o Brasil, eu fiquei 14 dias, veio eu e minha filha, meu marido ficou em casa e eu voltei para a Califórnia e eu cheguei para o meu marido em maio de 2018 e falei para ele, é o seguinte, pede a conta do seu trabalho e vamos mudar para o Brasil. Ele falou vários nãos para mim, foram vários dias de não, tipo, uma semana falando, aliás, uns 3 dias falando não, 4 dias falando não sei, 5º dia falando não sei, e no 6º dia ele falou, tá bom, Michelle, se você tá acreditando, eu acredito junto com você, vamos fazer isso acontecer. Isso, ele me deu o sim, dia 31 de maio de 2018, no dia 14 de junho, eu, ele e minha filha, nós estávamos embarcando para o Brasil. A gente vendeu várias coisas da nossa casa, carro, e a gente realmente abraçou a missão para poder compartilhar tudo isso aqui no Brasil. E tudo iniciou, então, dessa forma, com o apoio do Boyd Truman, que sempre educou muito, sempre ajudou muito. Aí, né, todas as pessoas que começaram a se envolver, minha irmã, a Michelle, a Vanessa, a Lala, enfim, são muitas pessoas para citar aqui, mas começou a criar esse movimento, e na verdade a doTERRA é isso, ela é um movimento. Então, assim, eu sempre tive meu lado empreendedor muito, assim, muito ligado, e eu vi uma oportunidade muito, muito grande de poder crescer financeiramente, mas ao mesmo tempo de poder mudar várias vidas, que igual a Monique começou falando aqui, eu sempre busquei isso. E de alguma forma Deus colocou isso no meu caminho, e desde que eu fui para os Estados Unidos em 2008, lá atrás, para estudar, para me aventurar, uma menina de 25 anos, vamos para Estados Unidos, eu já sentia no meu coração que tinha uma coisa muito importante,
muito grande esperando, mas eu não sabia que tinha que ser só 10 anos depois. Enfim, e hoje eu tô 2 anos fazendo isso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sei que tem várias pessoas aqui escutando que não conseguem se ver fazendo outra coisa. Então, eu nunca parei de sonhar, eu sonho grande e a gente ainda tem muito trabalho para fazer. E assim, eu me tornei fundadora? Sim. O que é ser fundadora? Eu bati uma meta antes de várias outras pessoas, então essas 30 primeiras pessoas bateram a meta, que é se tornar Gold, manter Gold e continuar crescendo com a empresa. Eu fui uma das primeiras, não imaginava que ia ser isso, mas acredito que foi um presente realmente, né, na minha vida, e eu vou continuar fazendo isso, porque não, assim, é justo todas essas informações que nós temos em relação a os óleos essenciais poderem ajudar várias pessoas em vários sentidos, questões de saúde, emocional. Os óleos essenciais podem conectar famílias, aliás, eles fazem isso. Eles fazem várias coisas que a gente está vendo aí todos os dias, mas ao mesmo tempo eles podem dar uma oportunidade financeira para várias pessoas que estão sem esperança, para as pessoas que estão buscando outras oportunidades, para as pessoas que querem adicionar algo mais. Então, assim, do fundo do meu coração, com toda a verdade que possa sentir, assim, é real, é verdadeiro. Se você tem vontade de fazer uma mudança, faça. E aconteceu na minha vida e pode acontecer na vida de todo mundo. É isso aí. Então, assim, o que está acontecendo é na nossa área profissional também, e a gente queria compartilhar com vocês que eu, minha irmã, a gente ganha no mínimo 10 mil reais por mês? Sim, a gente ganha. Então, assim, eu não sei quanto que é um salário bom no Brasil, eu acho que o Brasil fala, tá em crise, isso na Doterra não se enquadra, a crise não está acontecendo com a Doterra. Está acontecendo com várias empresas, mas não se enquadra, porque a Doterra já cresceu mais que a Itália e vários países da Europa. E eu não sei, eu lembro que eles falaram os números, mas isso só para vocês entenderem o que está acontecendo. E outro, que tem gente muito aqui dos Estados Unidos na sala. Eu continuo cadastrando pessoas aqui. A Doterra está aqui nos Estados Unidos faz 11 anos e continuo cadastrando. E tem gente que não sabe da Doterra e tem gente que quer. Ontem mesmo eu estava no mercado e uma pessoa falou assim: lembra que teve aquela sala na sua casa, sua classe? Me chama que eu quero ir também com a Claire, que é uma médica. Que é ela e mais uma outra. Então, as coisas estão sempre acontecendo, gente. Todo mundo quer saber, todo mundo tem alguma coisinha, todo mundo tem ou uma ansiedade, um estresse, algum problema, infelizmente, de físico e que você pode ajudar essa pessoa. Alguém tem dúvida aqui, gente? Pode perguntar de números, pode perguntar o que for aqui. Alguém tem dúvidas? Ou não? Tem aqui, peraí, deixa eu ver. Vamos ver aqui no chat, Michele, peraí. Ok. Peraí. Aqui. Monique, você merece... obrigada, Sandra. Eu enviei o link, mas não consegui ainda acessar para assistir. A Maria Aparecida... tá. Então, a gente está gravando essa reunião, esse encontro. Depois vocês podem compartilhar com outras pessoas que buscam uma oportunidade, que querem saber mais da Doterra, como é que é ser um... Eu acho legal, assim, eu compartilhar um pouquinho, por exemplo, porque, assim, eu morei 10 anos nos Estados Unidos, eu vim para o Brasil em junho de 2018 para passar essa longa temporada. E eu comecei realmente a desenvolver o negócio, mesmo sem as operações do Brasil estarem realmente funcionando, porque só começou a funcionar em junho de 2018, mas eu comecei a desenvolver em janeiro tipo assim, daquele jeito, colocando óleo na mala, vindo, sem estrutura, algumas pessoas muito desconfiadas. Mas de janeiro até julho são 7 meses, que foi o tempo que foi minha trajetória para eu bater Silver. Foi quando eu bati Silver lá atrás, foram 7 meses de trabalho. Apesar de eu ter me cadastrado em outubro,
em janeiro realmente foi um momento que eu senti que deu um start. Então, né, colocando ali um número médio do Silver, que é uma média de $1.500, $2.000, foi o tempo de trajetória. Porém, o tempo é diferente para várias pessoas. Então, se para mim foi 7 meses, tem gente que já bateu em 52 dias. Tem gente que já bateu em 11 meses. Tem gente que já bateu em... Ainda não bateu, tá? Desde o começo não bateu. Então, assim, o que eu digo no começo, faz 3 anos que está fazendo doTERRA e não bateu ainda. Então, tudo depende muito do seu trabalho, da maneira que você vai estar se focando, vai estar colocando suas metas e fazendo elas acontecerem. E a gente está aqui para ajudar, porque a gente já passou pela trajetória. Então, assim, tive vários erros, sim, mas tem várias coisas que eu acertei e agora eu consigo ver que o trajeto é mais assim, como posso dizer, dá para entender mais, principalmente aqui quem é Gold, quem é Silver, quem é Premier, já está entendendo mais como é que funciona esse business. Então, até assim, se tiver algum Premier aqui, Silver, que quiser também compartilhar, ou até que seja Elite, o que for, e queira compartilhar um pouco do trabalho e passar para as pessoas que estão aqui o que é fazer doTERRA, é bom, porque é bom para passar a visão de vários ângulos. Eu coloquei essa estimativa de ganhos que estavam me pedindo aqui para entender só o mínimo que ganha cada classificação. É o mínimo, tá, gente? Por exemplo, quando eu fiz o Silver, eu batia $1.700 por mês. Só que aqui é o mínimo, porque eu já batia meu poder de 3 junto. Tem umas coisas paralelas que andam. Então... Então eu, por exemplo, com o Silver, eu não ganhava mais que isso, sempre mais. Então, porque eles colocaram aqui sem o poder de 3, entendeu? Eles colocaram o mínimo. Porque estava diferente no outro, esse PDF eles mudaram agora na convenção, porque ele tinha outros valores, o valor mais, estava se baseando pelo valor mais alto. E agora eles fizeram uma média, porque estava muito fora, né? Porque tinha a questão do poder de 3, às vezes no Silver eles estavam colocando a terceira linha do poder de 3 de R$5.000, que nem sempre a pessoa consegue bater. Foi isso que eu entendi. Mas a questão de falar, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Como a Michelle estava falando, que ela chegou em Silver em 7 meses, eu demorei um pouco mais. A gente não pode se comparar nunca, apesar da gente fazer isso meio que no automático, mas eu acho importante a gente não se comparar. A gente tem que ter a orientação dos nossos uplines. Eles falaram muito isso no treinamento de liderança que a gente teve antes da convenção, na quinta-feira. Eles falavam muito dos uplines, mas eu queria também aproveitar e agradecer também, porque a gente tem que agradecer os nossos downlines, né, Mi? Que a gente até comentou que eles falavam muito dos uplines, mas acho que os downlines também são muito importantes, porque a gente que vai ajudá-los e eles nos ajudam, é tudo uma troca. Então a gente tem que agradecer o pessoal de cima e o pessoal de baixo também, porque sem eles a gente não consegue crescer. Não adianta a gente cadastrar e a pessoa não está, entendeu? Ela nem está fazendo o que a gente está orientando, ou então a gente fala uma coisa, a pessoa fica falando outra. No começo vai acontecer, muita gente acaba fazendo o contrário do que a gente fala. Mas a gente tem que deixar bater um pouco de cabeça, igual com o filho, né? Eu não tenho filho, mas eu imagino. A gente fala para o filho, filho, não faz isso, você vai cair, você vai se machucar. E o filho vai lá e faz e quebra a cabeça. Aí a gente fala, beleza, então tá, agora você aprendeu. É o caminho doloroso, vamos dizer assim, mas eu acho importante dizer isso, porque cada um tem o seu tempo, vai depender muito de como que você trabalha, o tempo que você trabalha. Muita gente que eu cadastro, que começa a trabalhar, fala, mas quando que eu vou começar a ganhar dinheiro? Eu falo, depende de você. Não sei, depende de quanto tempo você vai trabalhar, de quanto tempo você vai se dedicar, de como que você vai fazer o seu trabalho. Eu tô aqui para te orientar, eu vou estar aqui sempre, você pode me chamar que eu vou te orientar. Agora, quanto você vai ganhar, aí vai depender muito de você. Mas eu acho bem importante isso, sempre agradecer os uplines e os downlines também, que são muito importantes, todos da equipe. Todos, nossa, é muito aprendizado, tanto de vários ângulos.
Sim, e a gente ficou até meio indignada, né, Nick? O pessoal lá do treinamento só falava, eu quero agradecer meus uplines, meus uplines, meus uplines, e não é só isso. A gente agradece também, mas os downlines são tão importantes quanto, porque é tudo junto, estamos tudo junto, não tem isso. É tudo junto. É verdade, todo mundo bate a meta junto, todo mundo tá atrás. E Foi assim, como aconteceu agora, né, amor? Que a gente, no final do mês, eu tava meio desencanada. Falei, esse mês acho que não vai dar. Já tinha me jogado a toalha. Eu falei, putz, não vai dar certo. Daí a Monique, não, vamos junto, vamos, que a gente vai. Era meia-noite, a gente estava lá, ralando. E uma coisa que eu quero acrescentar também, gente. Mas assim, a pessoa que entra na doTERRA acha que vai ficar rico em 1 mês, 2 meses. Não é isso. É só, loteria acontece isso, né? De um dia para o outro, sei lá, uma semana. Mas o business da doTERRA, imagina que é mais ou menos isso. Eu dei um exemplo de uma consultora. Então você não tem lá no Bom Retiro, você está sempre no Bom Retiro, que é um bairro de roupas, né? Da moda. Então, imagina para abrir uma loja no Bom Retiro, quanto você precisa para abrir o ponto, para pegar o ponto ali? Muitos mil. E aí, para colocar prateleira, fazer a vitrine, colocar roupa, mais muitos mil. Então, quanto você está precisando para investir na doTERRA todo mês? É verdade. E quanto que você está crescendo? Ela também está cadastrando bastante essa consultora. Nossa, é verdade, não tinha caído a ficha ainda. Então, só dando um exemplo que dá para entender mais o que acontece. E fora o que a gente investe na gente, né? Porque a gente compra pra gente, porque a gente usa. É aquilo, eu estou deixando de gastar na farmácia, eu estou deixando de gastar na perfumaria, eu estou deixando de gastar no supermercado comprando produtos de limpeza. Então, no final das contas, sai mais barato do que tudo isso que a gente gastava antes. O pessoal não consegue fazer esse comparativo, né? Então, é legal falar isso também. Exato. Ótimo. Alguém mais quer falar alguma coisa aqui dos consultores? Acrescentar? Dúvidas? Ou dúvidas? Eu tenho, Fabiana. Vai lá, Fabiana. É a Fabi. Fabiana não, é Fabi. É Fabi. Não dá para chamar ela de Fabiana. Algumas perguntas. O que vocês acham que é ideal para dedicação de tempo nesse negócio? Que o produto é maravilhoso, eu não tenho dúvida, de benefício para a família, quem está usando, assim, não tenho nem palavras. Agora, em relação ao negócio, porque eu percebo assim, vocês falaram de tempo, um chega rápido, outro devagar, outro não sei, mas o que seria o ideal, a dedicação de tempo? Lógico que vocês estão num patamar que todo dia vocês estão a todo momento, né? Mas o que vocês poderiam falar a respeito disso? Eu vou te falar uma coisa que um outro líder falou para mim que faz totalmente sentido para resumir, que na verdade eu sempre fiz isso, mas ele deu um número médio que é assim ideal, que até é um Blue Diamond, né, que é amigo meu. Amigo, né, conhecido ali da doTERRA. 30 apresentações por mês. Quanto? 30. 30 apresentações por mês. Quando a gente fala de apresentação, você pode hoje, dia 6 de novembro, você pode ter falado para 3 pessoas individualmente. Uhum. Mas amanhã você tem uma classe com 8. E no dia seguinte você tem uma classe com 6. Então a gente já conta 5. Se você fazer no mínimo 30, você está no caminho. Entendi. Você pode ter certeza, que você vai cadastrar pelo menos 4 por mês. Entendi. Tem que fazer mais para poder cadastrar. Tá. Quanto mais você cadastrar, a gente não está aqui para cadastrar igual louco, porque o cadastro ele é muito importante. A partir do cadastro inicia-se, né, a segunda etapa do trabalho, que é o suporte. Porém, quando você cadastra um número legal de pessoas por mês, 4, 5, 6, 7, 8, 11, o que for, 12, 15, você tende a desenvolver novos líderes. E aí começa a fortificar a questão da multiplicação. Tá. Em relação a nesses cadastros,
a gente começa a crescer, mesmo que sejam clientes no LRP. Mesmo, porque na hora que você cadastrou o cliente, você pode, ou naturalmente, ele vai falar assim, nossa, eu tenho a vizinha, eu vou te indicar para ela. Ou ele vai falar assim, nossa, minha mãe tá precisando. Ou ela vai assim, nossa, o pessoal do grupo da escola, acho que vai adorar conhecer. E começa a linkar, nunca vai parar de você ter oportunidade de apresentar para mais uma pessoa ou para mais um grupo de pessoas. Sim, porque para crescer toda aquela estrutura, todo mundo tem que estar no LRP, não é isso? Não. Não. Você ganha de compras no LRP e fora do LRP. Só que o LRP é uma garantia de retenção que você tem e também é uma coisa legal para todo mundo receber os benefícios que a doTERRA oferece em termos de produtos de graça. É assim, Fabi, todo mundo que consumir, você cadastrou uma pessoa, ela tá com você, toda a vida que ela consumir, você vai ganhar a comissão dela, independentemente se ela estiver no LRP ou não. Mas aí, para você bater o poder de 3, por exemplo, você precisa de 3 pessoas no primeiro nível, com LRP de 100 PVs ou mais, para bater essa comissão. Você e mais essas 3 fazendo um volume de 600 PVs. Então, essa é uma das comissões. Então, não significa que todo mundo vai estar. Claro, se as pessoas estiverem no LRP, é melhor para elas, que elas estão acumulando pontos para ganhar produtos, e melhor também para você, porque elas estão fiéis à doTERRA, elas entenderam como é legal o LRP, entendeu? Que elas estão sempre consumindo ali. Entendi. Mas não é obrigatório, entendeu? O que é legal da doTERRA é isso, é que nada é obrigatório. Você não é obrigada a comprar no LRP, você não é obrigada a comprar sem PV, você não é obrigada... Risca essa palavra obrigada da doTERRA. A gente não é obrigada a nada. Você faz o que você quer. Você quer parar de comprar, você para. Você quer voltar, você volta. Eles são super flexíveis, não tem nada de fantasma aí dessa coisa de eu preciso ter um estoque de não sei quantos R$1.000 na minha casa, não preciso. Entendeu? É tudo muito fluido o negócio. Fácil. É muito fácil. Uma coisa, quando está na estrutura, é alguém lá embaixo resolveu desistir, saiu, não bagunça isso daí? Não bagunça todas as comissões, alguma coisa assim? Não. Um consultor... Não, é tudo muito bem calculado, porém, todo mundo que você cadastrar, você tem que prestar atenção nos 14 dias para posicionar a pessoa na sua estrutura. Então, assim, no começo, quando você começa a cadastrar, você vai falar com o seu líder ou com o líder do líder para te ajudar a estruturar a sua equipe. Então, assim, lembrando que você está buscando líderes fortes para ficar na sua primeira linha, no seu primeiro nível, e você inicia com 3, mesmo que você vai achar, vai ser um por vez. De repente, esse mês você acha um, o mês que vem você acha outros 2. Mas esses líderes, eles têm que ter um perfil de empreender com a doTERRA, tá? E você vai ajudar esses líderes a apresentarem, fazer essas apresentações, porque você já tem mais experiência de uma pessoa nova que vai entrar. E você quer que seus líderes cresçam também. Então, é um trabalho de equipe. Então, assim, por exemplo, eu e a Monique, a gente trabalha muito juntas para a gente fazer uma parceria para desenvolver a estrutura dela, porque a estrutura dela também é muito importante para a minha estrutura. Na verdade, assim como as outras linhas. Ganha, né? Todo mundo ajuda e todo mundo ganha. É um ganha-ganha, na verdade. É um ganha-ganha. É um ganha. Por isso que não tem a competição, não tem tipo. É um trabalho de empoderamento de um ao outro. Por isso que fica gostoso. Ninguém tá querendo furar o olho de ninguém. Então, porque é isso que eu ia perguntar. Se vocês acham que tem que ter um perfil? Porque, na verdade, tem. Por um lado, o Brasil está com 13 milhões de desempregados, mas, por outro lado, não é todo mundo que tem um perfil, né? Porque eu percebi, quem mais está precisando de grana não tem o perfil, não quer fazer. Não é fácil, eu acho também, né? Eu acho, ou não. Ou é a gente... Fabi, eu discordo com você, porque no sentido que uma pessoa falou para mim, então tem que buscar o pessoal que tem grana, o pessoal que é da área da saúde, mais natural.
Não, você não julgue as pessoas pelo que elas são. Tem que as pessoas, quanto menos você imagina, aquela pessoa pode ser um empreendedor e crescer com a Doterra. Se ela tiver vontade, querer crescer, entender como funciona, ela pode sim. Então, assim, não tem regras. No meu ponto de vista. Entendi. Mas o que acontece? Qualquer pessoa pode fazer a mudança de vida, pode crescer, tá? Porém, para você estabelecer seus líderes, eles têm que ter perfil de empreendedor. Tá. Eu quero só terminar aqui o nosso encontro que já passou do horário. Aqui para pessoal, se alguém quiser dar uma lida, estudar, vai aqui no doterra.com/br. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Vai no portal do consultor, vai em Empowered Success e leia esses folhetos que tá tudo aqui. Primeiro, para fazer uma classe, não tem segredo. Soluções naturais. A gente é uma equipe que sabe muito de óleos essenciais. Aí você vai aqui no Decole, vai aqui no Construa, vai aqui no... para começar, visão geral, leia esses folhetos que tá tudo aqui, é muito, muito, muito bom. E depois, se você quer alcançar o Premier Silver, leia esse. Quer bater o Gold? Vai para esse. E vai indo cumprindo suas metas, mas não deixe de ler esses folhetos. E apresentar para os consultores que estão com você esses folhetos, tá bom? E é isso, gente. Tem mais alguma coisa que a gente pode complementar para finalizar aqui, por causa do horário? Toda semana a gente vai estar fazendo encontros para falar de negócio. Então, se você tem dúvida, entra. Se você não tem dúvida, entra também. Você pode convidar pessoas para participar. Então, a gente vai estar enviando os convites e tá todo mundo convidado. Ok. Então, tá, gente. Certo? Quero agradecer. Vamos fazer sempre, viu? Oi? Vamos fazer sempre essas reuniões, porque assim que a gente começar a crescer, vai ter dúvida, aí você vai auxiliar, porque ainda está uma visão distante, porque estou engatinhando, né? Mas as coisas acontecem com o tempo. E assim, no começo você tem a visão, mas você não consegue entender na prática. A prática acontece quando você começa a cadastrar e quando você começa a organizar a sua estrutura. Isso assim... Então, assim, não se preocupa muito com isso. Se foca agora em compartilhar, se preparar, convidar, apresentar os olhos. E aí a sua equipe vai estar te ajudando, seu upline vai estar te ajudando nessa fase de solidificação da estrutura. Tá bom. Tá? Obrigada. Não se preocupa muito com os detalhes. Se foca, não presta atenção nos zumbidos e se foca e vai. Tá bom. Tá bom? Bom. Boa noite, gente. Obrigada pela participação aí de todo mundo. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.